Presidente, quero primeiro lhe agradecer por nos conceder o espaço para hoje usarmos da tribuna do Senado. Senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. Atento às dificuldades financeiras por qual passam nossos municípios e estados e conhecedor de que estes mesmos entes, além das obrigações constitucionais, ainda têm que lidar com uma gama de imposições advindas de uma legislação recente e que determina prazos para a definição de profundas mudanças na gestão, consumindo tempo e recursos já tão precários. Subo hoje à tribuna no sentido de chamar a atenção dos meus pares para dois assuntos específicos que podem agravar a situação de crise dos entes federados. Falo em relação à Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole. A matéria estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos estados. Criam-se também as normas gerais do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, bem como critérios para o apoio da União e ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano. A lei tem seus méritos, vem no sentido de estabelecer diretrizes gerais ao desenvolvimento regional integrado, determinando um compartilhamento de responsabilidades e ações entre os entes federados em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Ocorre que, em seu artigo 10º, o Estatuto da Metrópole determina que as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, aprovado mediante lei estadual. Para isso, foi definido o prazo que finda em janeiro de 2018. Caso o governador ou agente público que atue na estrutura de governança interfederativa deixe de tomar essa providência, estarão incorrendo em atos de improbidade administrativa. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado é importantíssimo para o fortalecimento das regiões metropolitanas. Isto porque abrigará as diretrizes e as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos. Deverão ainda estar contidos no plano: 1. O macrozoneamento da unidade territorial urbana. 2. As diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação no solo urbano. 3. As diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana. 4. A delimitação das áreas com restrições à urbanização, visando a proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial em risco de desastres naturais, se existirem. 5. E o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições. É de nosso conhecimento que muitas regiões metropolitanas no Brasil ainda não contam com este importante instrumento de desenvolvimento urbano. E sabendo que o tempo é insuficiente para a elaboração e aprovação do mesmo, encaminhei ofício ao presidente Temer no sentido de que seja editada uma medida provisória. Não há tempo hábil de se fazer essa prorrogação desse prazo, que termina agora em 18 de janeiro de 2018, a não ser por medida provisória, para que se possa estender por mais 2 anos. Uma medida provisória estendendo o prazo determinado em lei. Nesta mesma direção, encaminhei ao presidente Temer um segundo ofício, pleiteando a extensão de prazo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.
Instituído pela Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, o plano deveria ser implantado pelos mais de 1.700 municípios com população superior a 20 mil habitantes até 2015. Naquele ano, foi verificado que apenas 500 prefeituras conseguiram cumprir o prazo até então estabelecido, prazo este posteriormente alterado pela Lei 13.406 de 2016. De lá para cá, muito pouco se avançou no sentido das prefeituras terem elaborado e aprovado seus planos. A dificuldade é uma só: falta de recursos para viabilizar a elaboração dos planos. Senhoras senadoras, senhores senadores, nossas prefeituras estão quebradas, sem recursos para financiar a saúde. Ainda hoje devemos votar em primeiro e segundo turno a PEC que acresce a 1% para distribuição no FPM, mais 1%, 0,25 agora em 18, 0,25 em 19 e 0,5% a partir de 2020. Sem recursos, nossas prefeituras, sem recursos para financiar a saúde, educação e tantas outras importantes áreas de atuação da administração pública. Na audiência pública realizada no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional para discutir a situação financeira dos municípios do Brasil, o presidente da CNM, Paulo Zikoski, ressaltou mais uma vez aquilo que já é do conhecimento de todos aqui: o subfinanciamento dos programas federais e o alto custo dessas ações para os cofres municipais. São 390 programas federais, como o Programa Saúde da Família. A União repassa de R$ 7.100 a R$ 10.700 para manter a iniciativa nos municípios do Programa Saúde da Família, quando apenas os gastos de pessoal do programa ultrapassam R$ 48 mil por equipe. E aí, senadora Anastasia, as prefeituras é que têm que cobrir a diferença para pôr para funcionar o Programa Saúde da Família. Enfim, cito a questão do subfinanciamento dos programas federais apenas para ilustrar a dificuldade atual das nossas prefeituras e justificar o pedido para que seja prolongado, por mais uma vez, o prazo para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Caso o prazo para a elaboração e aprovação do plano não seja estendido, a situação de penúria de nossos municípios tende a se agravar. Isto porque a lei que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade, em seu artigo 24, parágrafo 4º, determina o impedimento das prefeituras para receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. O Plano de Mobilidade Urbana é um instrumento da mais alta importância para a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território municipal. Ele está integralmente associado à Política Nacional de Mobilidade, a qual tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da Política de Desenvolvimento Urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. E em defesa dos municípios e estados, em defesa dos municípios e estados que pedimos o prolongamento, a prorrogação dos prazos, para que tanto o Estatuto da Metrópole quanto o Plano de Mobilidade Urbana sejam verdadeiramente eficazes, produzindo efeitos positivos para o ordenamento e o desenvolvimento de nosso país. Obrigado, senhor presidente. Tem oradores. Verificando que não existe oradores inscritos. Indago dos senhores senadores aqui presentes no plenário. Se tem interesse em usar a palavra, senadora. Com a palavra, Vossa Excelência.